mais uma vez juntos com o programa 100% Educação. Esperei muito o dia de hoje. Hoje vamos falar sobre literatura e vamos entrevistar uma pessoa que ela é de grande importância. Ela é assessora pedagógica de um dos maiores grupos editoriais do Brasil. Mas é daqui a pouquinho. Voltamos com o programa 100% Educação. Vocês sabem, aqui não é 95%, não é 96%, 97%, muito menos 98% e 99%. 100% Educação num país em que a educação é colocada em último plano, infelizmente. Mas o programa daqui dá total visibilidade à educação. E hoje o tema é o link literatura. Está aqui do meu lado a professora Ana Cecília Machado Dias. Ela é mestre em educação, professora universitária, pesquisadora e assessora pedagógica da Somos Educação. Esse nome Somos Educação, porque somos, que é muita editora reunida. Né? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco, batendo esse papo. Muito obrigado. Agradeço. Ela representa, né, a editora Ática, Scipione e Saraiva. É isso? E temos mais algumas, junto com a Saraiva atual, em literatura Caramba. Formato, Caramelo. Caramba, mas só falando desses três nomes já é o suficiente para saber a importância, né, da Somos Educação no mundo editorial. Eu fico muito feliz, Ana Cecília, porque eu tenho um irmão que ele ganhou o prêmio Jabuti. Eu tenho um irmão que é um grande intelectual, né? Ele é doutor honoris causa de 4 universidades, né? O nome dele é Samuel Pinheiro Guimarães Neto, né? Então, ele, me lembro desde pequenininho, só tenho ele como irmão. Ele era um devorador de livros. Então, ele viajava através da leitura. E hoje, né, as pessoas perderam, a impressão que eu tenho, esse hábito da leitura. Né? Então, perderam esse hábito, porque passa até a escrever pior, né? Que é tudo abreviado, né? Na internet, não é isso? Mas me diga uma coisa, Ana Cecília, no que a leitura ajuda, na sua opinião? Então, acho que a leitura ajuda muito, ajuda a conhecer o mundo. Uhum. E quanto mais você se debruça sobre as páginas de um livro, de um texto, acho que o grande desafio é você se encantar com a leitura e descobrir caminhos. Porque a leitura ela vai enriquecer a sua vida, vai dialogar, né, sempre com as suas necessidades e você vai caminhando cada vez mais, se tornando um leitor. E você acaba escrevendo melhor, né? Você tendo o hábito da leitura, né? Que infelizmente está atrapalhando um pouquinho com o advento da tecnologia, da televisão, da internet. As pessoas querem as coisas prontas, né? É verdade. E acabam ficando com o vício de ver televisão e o vício do celular, né? É o tempo todo conectando. E de repente hoje a gente tem prazer, esse avanço, né? Então as pessoas vão interagindo. Eu acho que a gente nunca teve na nossa sociedade tanto acesso ao conhecimento. Uhum. Então acho que todos também estão agora em busca de equilíbrio para o uso, mas todos têm acesso que antes a gente tinha em determinados centros ou então a uma biblioteca, e hoje você consegue pesquisar, consegue ter acesso, né, à literatura, a vários textos, assuntos, de uma forma muito efetiva com a tecnologia. Mas o hábito de ler é muito importante, né? A leitura... O hábito da pessoa chegar e ler. A leitura, eu acho que ela precisa ser vista como um enriquecimento para cada um, não como um hábito, porque um hábito é você sempre vai fazer daquela forma. E eu acho que a interação do leitor com o texto, ele vai descobrir caminhos. E ele vai também mudando, vai cada vez mais estando mais letrado, né? Um letramento literário é fundamental, porque ele passa a ler outros textos e ter um entendimento melhor, passa a trilhar mesmo esse caminho por diversos títulos, diversos gêneros. Eu acho, né, queria saber a sua opinião, o contato com o papel é diferente do livro digital, né?
você segurar o papel, desfolhá-lo, né? Né? São experiências Né? diferentes. É experiência, né? É. Bill Gates, né? O grande Bill Gates, li uma entrevista sobre a vida dele, ele falou que ele coloca os filhos com o hábito de ler. Então tem horário para computador e horário para leitura no livro mesmo, né? Ele tem essa teoria. Né? Porque essa experiência, né, do livro, quantos leitores, né, quando estão finalizando uma leitura, né, diminui até o ritmo, né, para não abandonar o livro, né, ficar um pouquinho mais com essa história. Então, só de você poder ter essas páginas, esse contato, né, que é o livro impresso, é uma experiência, como também a leitura digital. Ler na tela é uma outra leitura. É uma outra leitura que facilita muito em termos de acesso, porque todos nós temos hoje um dispositivo móvel. Isso. Né? E ali você tem as bibliotecas também. Então, quer dizer, o acesso você tem. Cada um, o importante acho que é cada um encontrar o que se sente melhor. E que a leitura esteja presente e que ela possa, né, evoluir em termos de conhecimento, em termos do grau desse letramento. E as consequências, né, são riquíssimas, que realmente na escrita principalmente adquirir esse hábito, né? Hábito de ler, né? Cada vez esse gosto pela leitura, né? Cada vez fica mais distante, né? A pessoa fica viciado em televisão, não é? Fica viciado no telefone celular, né? E aquilo gera um vício, né? Eu acho que a tecnologia, sem ela, a gente não poderia nem viver hoje em dia, né? Com a evolução, né? Acho que a grande questão está na administração desse tempo que você dedica. Porque ali realmente abre assim, né, um mundo de possibilidades, e você ter um foco e você saber administrar até mesmo com a sua rede social, com todas as informações, e poder também se dedicar a outras atividades. Existe um local adequado, você encontrar um local silencioso, tranquilo, né? Cada um tem o seu hábito, não é isso? E as gerações estão mudando um pouquinho esse conceito, né? Eu vejo pela minha filha que lê e tem um fone, faz ao mesmo tempo várias coisas, né? Eles conseguem, né? Diferente da nossa geração. A nossa geração é uma geração mais centrada, né? E eles têm essa linguagem muito próxima e conseguem administrar isso. Eu não sei se isso prejudica a mente, né? Porque muitas informações ao mesmo tempo, né? Você acaba se robotizando, né? Eu acho que é um avanço da tecnologia na nossa sociedade que, consequentemente, já transformou essa geração. Então, acho que essa transformação, que é uma linguagem própria deles, eles conseguem administrar isso muito bem e vão se transformando. A nossa geração, do tempo que nós interagimos, o tempo de escola, que era uma determinada escola, nos trouxe, sim, benefícios, mas nos formou numa determinada época. É verdade. Eles hoje é a educação do século XXI. Quais são esses desafios? Mas cada vez se escreve pior, né? Porque na internet os jovens abreviam tudo. E na hora que vão fazer uma redação, também fazem a redação abreviada, em vez de usar as palavras como elas são. Aí eu acho que o professor tem um papel assim de grande importância, que é trabalhar a diversidade de gêneros e como que ele pode, quem é esse interlocutor e qual a linguagem mais apropriada a cada texto que ele pretende escrever. Então, se é a conversa com um amigo, né, no WhatsApp, a abreviação ela é pertinente, né? Então, nós abreviamos porque não daríamos conta de teclar ali, né, todas as palavras, o texto vai ficando muito grande. Mas eles abreviam agora, num tudo. outro texto, aí ele já precisa ter essa consciência, né? Que gênero é esse, qual é a sua linguagem, quem é o meu interlocutor, e aí fazer o uso realmente da norma culta. Você acha que a leitura, ela disciplina a pessoa na hora de escrever? Porque ela lê o texto completo, né? É como se fosse uma viagem ao país do conhecimento, uma coisa que ele próprio tem que imaginar. Isso aguça, né? A parte assim da imaginação também, né? Que ele não precisa, ele tem que imaginar o que está vendo. Você quando vê na televisão, já está tudo pronto, né? Aí assiste uma novela, né? E está tudo pronto, você não tem que raciocinar nem imaginar nada. Aquilo é aquilo que, E na leitura do livro, você tem que imaginar, né? Você quase faz uma viagem introspectiva, né? Por dentro de você, né? Porque ler é construir sentidos.
E você constrói sentidos, você imagina, né? Você fica muito próximo desse personagem, de toda essa narrativa. Então, exige muito do leitor também, né? E enriquece. Nós vamos falar... Amplia esse conhecimento, né? É Acho verdade. que toda leitura, ela favorece a escrita, ela favorece, porque amplia, assim, o vocabulário, ele tem contato com diversas estruturas, é um pouquinho de saber como é, para depois ser capaz de fazer sozinho. E como criar esse hábito de ler? Eu acho que o incentivo... É um hábito? Tudo é hábito, né? Por exemplo, se movimentar, fazer uma academia, caminhar, né? Você tem que ter um hábito, né? Senão dá aquela preguiça, né? É verdade. Assim, eu acho que passa a fazer parte da rotina, mas o mais importante é que desenvolva o gosto pela leitura. O gosto, porque prazer, se você né? descobre esse a gosto, sede do conhecimento. Daqui a pouco você vai ler, você vai se debruçar, vai visitar aí as livrarias já querendo esse título, né? Que bacana. Isso é muito bom. Daqui a pouco nós vamos voltar para lhe perguntar. Seguinte pergunta. Vai pensando aí. Qual a importância do hábito da leitura na sala de aula? Já, voltamos já. Retornando com o programa 100% Educação, vocês devem estar adorando, né? Está muito bom esse bate-papo aqui com a Ana Cecília. A Ana Cecília, ela representa a Somos Educação no mundo editorial e está batendo um papo conosco, muito útil para você que está nos assistindo. Como fazer a importância do hábito da leitura na sala de aula? Eu sei que tem ciranda do livro, não é isso? Tem. Né? Tem várias estratégias, né? Vários projetos, né? E a editora Saraiva, a Ática e a Scipione, uma das três, né? São muito mais do que essas, né? Elas estão assim na vida educacional do Brasil, né? Sempre, né? Há quanto tempo existe a Saraiva, a Scipione, né? Centenárias. A Ática, centenária, né? Né? Fez parte da nossa escola, né? A série Vagalume. Quem não leu no Ensino Fundamental 2... Eles fizeram diferença, né? E formaram várias gerações. A Menina Bonita do Laço de Fita, né? 31 anos, né? Uma obra consagrada, presente na literatura infantil. Então, assim, acho que a presença da leitura na sala de aula ela é fundamental, né? Porque por meio do texto o aluno vai interagir e vai adquirir, construir um conhecimento, e principalmente descobrir que pela leitura ele pode ressignificar o que ele está passando, a sua vida, encontrar respostas, e viajar mesmo pelas palavras, né? E a Somos, ela surgiu para revitalizar, né? E dar mais uma energia, né? Essas editoras que já são grandes, né? Então, mais conhecimento, uma equipe, eu sei, maravilhosa de especialistas como você também, não é? E, por exemplo, como é a ciranda do livro, né? É uma troca, não é isso? No colégio, como é que se dinamiza em sala de aula esse hábito? Então, algumas escolas, elas buscam trabalhar a literatura por meio de um projeto, como a Ciranda do Livro, em que tem mais, os títulos são diferenciados e os alunos podem escolher qual livro eles querem levar para casa. E algumas estratégias didáticas a escola também escolhe para poder desenvolver, na hora de apresentar esse livro. Então, eu acho que o professor ele precisa ser leitor. Um professor leitor, eu acho que os olhos brilham e ele consegue encantar, e o aluno fica assim, eu quero levar esse livro, eu quero ler esse livro. Então, assim, a gente trabalhar com as indicações, com que o aluno possa falar sobre aquela história, mas não numa cobrança de pergunta e resposta, porque aí é prova. Né? E a prova ela vem como uma avaliação, né? Eu tenho que ler para fazer a prova. Aí você é avaliado, né? Aí é avaliado. A pessoa tem que fazer por amor, né? E você trabalhar com a literatura e avaliar, a literatura, a leitura ela é construção de sentidos, entendeu? Você pode perguntar o título do livro, o autor, a editora, então assim, são algumas indicações, mas o trabalho realmente que eu acho que as crianças elas vão se tornar leitores terem bons livros e que os professores façam a leitura em sala de aula e encantem os alunos. Mas isso tem que começar na infância, né?
Agora, me conte um pouquinho sobre as editoras, né? Scipione, Saraiva, vocês têm livros para todas as faixas etárias, né? Tratando-se da utilização de livro em estabelecimentos de ensino, né? Vocês têm livros didáticos, né? Isso. Tem livros de literatura, não é isso? Nós temos um catálogo de referência com autores renomados, atendendo toda a educação básica, da educação infantil, todo o ensino fundamental e ensino médio. E esse foi um grande objetivo da Somos, né, ao adquirir esses selos para compor um catálogo de excelência. Então, para as escolas, as instituições, de acordo com as suas propostas pedagógicas, temos um catálogo que atende a diversas metodologias. Os livros das crianças pequenininhas, né? Tem livros assim para 2 anos de idade, 3, né? Que ele tem assim desenhos, tem mexe, abre, né? São criativos, né? Na literatura. Na literatura infantil, né? Isso, e na literatura nós temos um selo Caramelo, que traz bastante, são os livros, eles têm a criativos, folha, né? A ilustração, são livros mais durinhos, para a criança pequena mesmo poder manusear, né? E ela interagir e ter esse livro bem próximo. Então tem desde esses livros, que são alguns livros brinquedos, né? Porque chama muita atenção dos pequenininhos. E também vai ampliando, da literatura infantil, juvenil. Eu, por exemplo, só dou presente livro, né, para os meus netos. Eu compro livro. Porque aquele brinquedo, né? Você tem um brinquedo, brinca 2, 3 dias e abandona, né? E você, já dando um livro como presente, depende da idade, pode ter 3 anos de idade. Você dando um livro, ele começa a dar importância, né, ao livro. E às vezes um presente, um brinquedo é uma coisa boba. Então a gente já começa a dar o presente do livro, presentear com o livro. O livro não pode fazer falta, né, para a criança, esse acesso. E infelizmente muitas escolas, as crianças não têm acesso aos livros, né? Os livros ficam em estantes, você vê, o livro está novinho, o livro bom é aquele livro mesmo que você vê, que foi tocado, que foi utilizado. Isso é muito bom. E na realidade a Ciranda faz isso, né? Eles trocam os livros, né? Isso. Tem um tempo, né? Mais ou menos assim? Depende da escola. Tem escolas que trabalham com uma semana. Ele leva o livro, né? E ele retornando, ele vai trocar esse título dentro do que tem ali na sala de aula, trabalhado por turma. E uma retomada com os alunos, que eles possam contar qual livro eles indicam, né? Você escutar de um colega que leu, que gostou dessa história, até mesmo indicar em termos de personalidade, porque na turma eles podem ler um título e falar: Menina Bonita do Laço de Fita, esse livro aqui eu indico para minha amiga ler. Então, quer dizer, ela já recebe aquele livro de uma outra forma. Então, acho que são muitas as estratégias que a gente pode encantar os alunos com a leitura. Eles acabam gostando, né? Gostam. E dentro dessa orientação que você dá, né, como assessora, né, você já mostra o catálogo, né? E tem as reuniões com os professores, né? A gente faz encontros eu de soube, formação. né? Soube pelo seu colega, líder educacional, o Johnny, não é isso? Johnny. Falou que vocês fazem encontro, né, com os professores, né? Isso. De língua portuguesa. Aí vocês, pela experiência, pela prática que vocês têm no catálogo, vocês sugerem, né? Isso. Conduzem, né? São encontros de formação. Ficar bem próximo, né, de quem está usando o nosso material e o que precisam conhecer, apresentar novos recursos. Esse é o papel da assessoria pedagógica, diante da necessidade da escola, ou do interesse da escola por um projeto. Nós temos projetos de literatura, temos os títulos a indicar para que a escola possa desenvolver bem o seu trabalho. E o que eu acho interessante e ímpar, né, no que vocês fazem, vocês não se preocupam apenas do lado comercial. Vocês orientam, né, os professores, né, dão dicas de projetos, né, todas as possibilidades, né? Vocês fazem um trabalho educativo, né? Porque a Somos Educação, ela acredita na educação e acredita que a gente possa contribuir nesse processo.
E o processo não é só a editora ou o livro didático. Temos ali por trás autores que trabalham, pesquisam e reformulam essa obra, né, com tanto carinho, que faz parte da vida deles. E nós estaremos sempre em contato com os professores que utilizam esse material. Se fosse só o material, acho que seria muito simples e fácil a gente transformar a educação. É verdade. Mas não é um conjunto. Vocês dão toda uma orientação, né? E é um conjunto que, para cada escola, dentro do seu contexto, que realidade é essa, o que estão planejando fazer com os alunos. O conteúdo, ele está presente, ele sempre vai ser desenvolvido. Na realidade, mas o como... É como, né? O como. Mas o trabalho que vocês fazem é de educação solidária, né? Vocês estão de parabéns, né? Inclusive leve a toda a sua equipe, né? Obrigada. Tá certo, né? Acho que a colaboração, né? Então estamos aí. Já conhecia há muito tempo, eu falei para o nosso produtor, olha, temos que trazer a Somos Educação. Num programa que é 100% educação, não pode faltar a Somos Educação. Quem está nos assistindo e quer saber mais, tem um site que você possa deixar, um contato. Qual é assim o site? Então, acessem somoseducação.com.br. Lá vocês irão conhecer um pouco mais sobre a nossa empresa, a missão da nossa empresa, os nossos catálogos, desde os livros didáticos, sistemas de ensino. Então, vale a pena conferir. Que legal você ter estado aqui conosco, Ana Cecília, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Tenha uma grande boa sorte, você e toda a sua equipe. Que a Somos Educação continue nessa caminhada, nessa trajetória, para a gente poder, os colégios poderem sempre estar acolhidos. Eu acho que com toda a tecnologia que vocês trazem, né? Por tudo são vários recursos. Tudo aquilo que vocês somam na vida das pessoas. Isso é muito importante, né? Eu acho que trabalhar com educação é ter o outro muito próximo. E eu acho que é estender a mão, né? Vem aprender comigo, né? Então eu acho que isso, cada aluno pode construir o seu projeto de vida. Muito legal. E aí é que está a grande transformação na sociedade. Tá? Parabéns aí, tá? Obrigada. Tenha uma grande boa sorte. Você que está em casa nos assistindo, da mesma forma, o importante é ser feliz. Então, nesse planeta que nós habitamos, só tem sentido quando nós podemos fazer diferença na vida do semelhante, como a Somos Educação já faz há bastante tempo. Parabéns, até a próxima. Um beijo no coração de vocês. A TV Pinheiro fica por aqui. Até o próximo programa. Até lá.